Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus 6, a partir do verso 25. E o tema dessa palavra de hoje, para você que gosta de anotar tema, é confiante sim, ansioso jamais. Você pode repetir. Confiante sim, ansioso jamais. Mateus 6, 25. Interessante que pastor Cícero ministrou sobre esse tema quarta passada, e ontem de manhã, nas minhas conversas com Deus, eu falei, mas Deus, esse tema novamente, Deus só falou assim comigo, prega. Então, obedece quem tem juízo, né? Amém. Vamos ler? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem, eles não trabalham nem tecem. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou com o que haveremos de nos vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, mas vosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje sobre o amor, mas especificamente o amor à vida, a valorização da vida. Estamos no mês de setembro, e esse mês foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio e à valorização da vida. Para que você entenda o que é o Setembro Amarelo e como surgiu o Setembro Amarelo, isso ocorreu em 1994 nos Estados Unidos, logo após um jovem de apenas 17 anos, sem explicação nenhuma, ter decidido tirar a sua própria vida. Eu estava lendo sobre isso e sobre a vida desse jovem, e esse jovem era uma excelente pessoa. Bom vizinho, bom filho, bom amigo, caridoso, ajudava seus pais. Aparentemente, não havia defeito nenhum naquele jovem. E ele ganha do seu pai como presente um carro, um Mustang amarelo. E ele se apaixona por aquele carro. Aliás, o carro não era amarelo e ele decide pintar o carro de amarelo. E aquele carro se torna a paixão dele. E quando ele morre, no seu funeral, foram distribuídos fitas e cartões amarelos, relembrando aquele carro que ele tanto amava. E naqueles cartões tinham os seguintes dizeres: se precisar, peça ajuda. O impacto foi tão grande nos Estados Unidos nessa época, que várias e várias pessoas começaram a pedir ajuda. Eles mandavam cartões amarelos para as pessoas, nas faculdades, nas escolas, nos hospitais. Ou seja, aquele problema era maior do que se pensava. E a Organização Mundial da Saúde detectou que aquilo ali era um problema de saúde. Vivemos hoje num mundo de 7,2 milhões de habitantes, mas 20% da população, cerca de 1,4 bilhão
de pessoas sofrem de problemas emocionais. Mas em sua palavra, Deus nos diz em Jeremias 29:11, que Ele é que bem sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E o que é preciso fazer? Está aqui. E então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está aqui, ó. Está aqui. João 16:33 fala: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois Jesus está falando, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. E ele continua aqui em Mateus 28, a parte B, do verso 20. E eis que estou convosco. Ele está falando, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? Até a sua volta. Nós não sabemos quando ele vai voltar, se é daqui a 10 minutos, se é daqui a um dia, uma semana, um mês. Jesus está voltando todo dia. Todo dia ele está voltando. Mas nós precisamos estar preparados e com o nosso coração guardado nele, buscando a sua presença. E como eu disse agora há pouco, existe um propósito de Deus para cada um de nós. E para que esse propósito se cumpra, Deus traçou um plano de vida para cada um de nós. O problema é que muitos têm decidido abortar esse problema, abortar esse plano. Pois segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa a cada 40 segundos no mundo decide tirar a sua própria vida. Ou seja, o vazio, a falta de Deus nos corações da pessoa tem levado muitas pessoas que não conhecem a Cristo e que não vivem os seus princípios a tirar as suas próprias vidas. E não estamos aqui discutindo questões. Eu não estou aqui trazendo para você uma palavra de peso. Eu estou trazendo aqui uma palavra de prevenção. E nós precisamos ter um novo olhar diante dessa situação. Nós somos uma igreja contemporânea, uma igreja atual, e nós não podemos fechar os nossos olhos para esse tipo de problema. Porque às vezes pode estar acontecendo dentro da nossa casa, com a pessoa da nossa família, e nós não estamos enxergando. Que a partir de hoje você saia daqui com um novo olhar sobre essa questão. Você sabia que é proibido fazer propaganda, de dar notícias sobre suicídio? Não se dá notícia. Muito raro você ver falar sobre isso, porque é proibido. Porque quando alguns artistas morrem, os seus fãs decidem copiá-los. De tão vazio que as pessoas estão, elas decidem também copiar aqueles artistas, aqueles fãs. Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa forma de encarar esse tema. Porque esse tema é muito atual e é perigoso. Mas lá em João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Por mais que o inimigo tente nos roubar e nos tirar a nossa vida, Jesus é o caminho certo. E ele continua dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Sabe qual é a novidade? É que ele já deu. E nós só precisamos valorizar o sacrifício que foi entregue ali naquela cruz por nós. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento do sacrifício que foi pago ali na cruz do Calvário por nós, nós vamos valorizar cada vez mais a nossa vida. Jesus passou 30 anos da sua vida, sabe, sendo o quê? Humano, se preparando para o seu ministério, aprendendo sobre a humanidade. Sabe por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe as dores do ser humano, tudo que o ser humano passa, tudo que o ser humano vive. 30 anos da sua vida, Jesus passou a ser humano, porque ele quis conhecer a humanidade. Aquele que queria ser Deus, aquele que queria ser grande, se fez de pequeno, para que o pequeno se tornasse grande.
Não há amor maior do que esse, querido. E nós não merecemos destruir a nossa vida. Vivemos tristes, cabisbaixos, porque a sua palavra nos garante que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E todas as vezes que nós entendemos isso e guardamos isso no nosso coração, nós continuamos na nossa caminhada. Porque Ele garante, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, queridos? Nós temos muita argumentação. Argumentamos muito. É muito mais e não sei o quê. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Mas quando nós temos convicção de quem nós somos e quem Deus é, nós vamos conseguir vencer. Porque Ele conseguiu vencer. E se somos seguidores de Jesus, nós vamos vencer o mundo. Porque se Ele venceu, nós também vamos vencer. Para quê? Para glorificar o nome dEle. Eu estava reunido hoje com uma grande amiga que está ajudando na reforma do consultório do meu filho. E ela me falando: quantas palavras eu recebi aqui nessa fábrica. Você não vai conseguir. Você é muito pequena. Sabe, você não tem capacidade. E eu falei: o que você fazia nessa época? O que você fez quando você recebia essas palavras na sua mente? Pastor, eu simplesmente anulava e continuava. Eu simplesmente pulava aquilo. Anulava aquele pensamento negativo da minha cabeça e prosseguia. E hoje nós estamos aqui caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus e não está faltando pedido. E aquelas mesmas pessoas que tentaram me depreciar, hoje são meus maiores clientes. Vocês estão entendendo? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A sua palavra diz: tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Quais as fontes que estão jorrando do seu coração, meu querido? O que tem jorrado do seu coração? Tristeza, amargura, decepção, ou alegria, justiça e paz no Espírito? Porque isso é o que Jesus quer. O reino de Deus é composto dessas três coisas: justiça, paz e alegria. E isso é o que tem que jorrar do nosso espírito. Por mais tristezas e decepções que nós venhamos a passar, e isso é normal, porque estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem com o branco, e durante a nossa passagem aqui, nós vamos passar por aflições, vamos passar por decepções, vamos passar por tristezas, mas está em nós a decisão de continuar prosseguindo. Porque tudo que o inimigo quer é ver você deprimido, triste, no fundo de uma cama, achando que você não tem valor. Mas você é precioso, você é preciosa, você é uma filha e um filho amado de Deus. Ele te fez único, Ele não fez cópia. Quando Deus te criou, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Todas as vezes que você se olhar no espelho, creia, você está vendo Deus. Porque a Bíblia nos garante que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ninguém nunca viu a Deus, mas você conhece os filhos dEle. E se você é um filho se parece com o pai. Naturalmente, um filho vai se parecer com o pai. Creia nisso, acredite nisso. Tenha essa convicção no seu coração. E não ceda às ciladas do inimigo. Amém, queridos? O texto que acabamos de ler em Mateus 6:25 faz parte do Sermão do Monte. A mais bela declaração de Jesus sobre felicidade e valorização da vida. E essa declaração de Jesus no Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás, nunca esteve tão atual. Hoje em dia, a ansiedade ou preocupação excessiva, como eu falei, é um caso de saúde pública. 20% da população mundial, algo em torno de 1,4 bilhões de pessoas, estão passando por problemas emocionais relativos à ansiedade. No planeta temos 7 bilhões de pessoas, mas nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas. Vivemos em um mundo onde relacionamentos e presença
Presença participativa, não a presença representativa, aquela presença que se preocupa, aquela presença que acolhe, aquela presença que abraça, tem se tornado cada vez mais secundária. Como eu disse agora há pouco, temos muita argumentação e pouca convicção. Estamos, na maioria do nosso tempo, conectados com máquinas. Estamos com nossos celulares, nossos computadores, diante de uma televisão. Temos visto muita coisa, mas temos enxergado muito pouco. Visualizamos muito, visualizamos muitas telas, mas esquecemos do olhar. E a tecnologia, queridos, não é mal. Eu estou agora diante de um tablet, e esse tablet tem me ajudado muito. Não é disso que eu estou falando. A questão é você viver em função da tecnologia. Deixar de olhar um olho no olho. Deixar de conversar. Estamos vivendo a época da digitação. Tudo é digitação. Agora é o áudio, tudo é pelo áudio. Nós temos conversado muito pouco. E cada vez mais as pessoas têm se fechado no seu mundo. Peraí, eu vou mandar um áudio aqui. E aquele áudio muitas vezes nos pergunta se você está bem, se você está mal, como está a sua vida. Ou seja, a conversa tem sido deixada de lado. O olhar, o olho no olho, a proximidade tem nos afastado como pessoas. E pessoas não são máquinas, pessoas têm sentimentos. E essa mesma tecnologia nunca, queridos, vai conseguir substituir o poder que há em um olhar. O poder de um abraço, o poder de uma boa gargalhada com seus amigos, o poder de você rir de você mesmo, das suas falhas, dos seus erros. Aprenda a rir disso. Não se cobre tanto. Não seja um agiota das suas próprias emoções. Não cobre tanto de você e das pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós cobramos tanto de nós mesmos. E Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você seja feliz. Mas você vai errar, você vai falhar. Isso é extremamente natural, porque você não nasce sabendo. Mas Jesus morreu naquela cruz para que nós sempre tivéssemos uma segunda chance. Foi para isso que Ele morreu. Então errou, meu irmão, vai lá, pede perdão, conserta e continua. Mas aprenda a rir das suas falhas. Pare de se cobrar tanto, pare de cobrar tanto das pessoas que estão à sua volta. Seja um aconselhador, seja um pacificador. Abrace mais, beije mais, sorria mais. Mude o seu espírito. Porque quando você muda o seu jeito de agir, as pessoas à sua volta também vão mudar. E eu quero dar um exemplo para vocês. Eu e minha esposa, nós temos 6 funcionárias em Belém. E nós só cobrávamos. Um dia no carro nós conversamos, nós vamos mudar. Nós vamos mostrar o caminho, vamos elogiar. A mudança foi extrema. Foi significativa. O feedback, burger. Nós já falamos sobre isso aqui. Elogia, mostra o caminho e agradece. As vendas aumentaram, as promotoras estão mais felizes e o ambiente está mais tranquilo. O senhor deve praticar isso lá na sua empresa, não é, pastor Tiago? O pastor Tiago entende muito bem disso. Mas quando você só cobra, você não vai conseguir resultados positivos. Mude a sua atitude para que as pessoas também mudem com você. Amém, queridos? E apesar de todos os bens e riquezas materiais, muitos têm enriquecido. Isso não é ruim. Mas ao mesmo tempo que a humanidade tem enriquecido de bens materiais, muitos têm se tornado mendigos emocionais, cercados de tantas coisas exteriores, mas vazios interiormente. Vivemos em média 80 anos, mas a mente humana está tão estressada pelo excesso de coisas e de informações que hoje em dia 80 anos passam-se como se fossem 20 anos. Temos muita informação, mas pouca formação. E esse ritmo de vida tem tornado as pessoas cada vez mais individualistas e insatisfeitas.
Como eu disse agora há pouco, as pessoas têm se tornado agiotas da sua própria emoção, cobrando muito de si mesmos e das pessoas que estão à sua volta. Esse ritmo frenético que a tecnologia nos impõe, que o mundo tenta nos impor, cada vez mais nos afasta das pessoas e daquilo que é importante. Nos enchemos de tantas coisas, tantos bens materiais, e aquilo que é importante para nós tem que ficar de lado. A sua família, o seu cônjuge, os seus amigos. Porque tudo que o inimigo vai tentar fazer é te encher de coisas para te distrair e te afastar cada vez mais daquilo que é importante. Estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Cada dia é um filme novo, cada dia é um seriado novo, cada dia é um lançamento novo, mas você às vezes olha para as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais preocupadas. E em Mateus 6, Jesus diz: por que vocês estão preocupados com roupas? Por que vocês estão preocupados com comida, com bebida? Se o meu reino não consiste em comida, bebida e roupa, o meu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Preste atenção nessa declaração. Que coisa linda. Mas muitos têm usado roupas, ternos e gravatas caras, mas têm mendigado o pão da alegria, o pão da atenção. Muitos pais têm substituído a presença por presentes. E seu filho não quer presente. Se você tem condições de dar presente para o seu filho, dê muito. Mas sabe o que seu filho quer? Seu filho quer a sua presença. Ele trocaria qualquer presente para ter a presença de um pai. Para ter 10 minutos de conversa com o pai. Para tomar um sorvete com o pai. Para poder conversar e abrir o seu coração. Queridos, isso na vida de um filho faz toda a diferença. Dê presentes para o seu filho, sim. Mas nunca troque a presença por presentes. Porque nenhum presente vai ser capaz de substituir a orientação e a dedicação e a atenção de um pai. Amém? Então, pastor, como ser feliz? Qual é a receita da felicidade? É só você voltar um capítulo que eu vou te mostrar. Vá lá para Mateus 5. A partir do verso 1. Mateus 5, a partir do verso 1, fala assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Todas as vezes que você vê a palavra bem-aventurados, ela significa felizes. Jesus está falando aqui, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e contentai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui está
o código, o manual da felicidade. Jesus começa falando aqui: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe o que Jesus está falando aqui? Felizes aqueles que vêm até mim e abrem o seu coração e se derramam na minha presença. Porque não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, do que se derramar na presença dEle, do que se depender apenas dEle. Bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus não está falando aqui para você ser pobre, para você não ter nada. Não é isso que Jesus está falando. Jesus fala de um espírito pobre, um espírito que depende somente dEle. Muitos pensam que Jesus está falando aqui de bens materiais, mas não. Muitos de nós temos conduzido as nossas vidas na força do nosso próprio braço, levando a vida de qualquer jeito. E que Jesus está falando aqui: você precisa ter um espírito calmo. Você precisa confiar em mim. Você precisa depender apenas de mim, porque a partir que você proceder dessa forma, você vai ser mais feliz. Porque você está levando tudo do seu jeito, e não é do seu jeito, é do meu jeito. Você precisa entregar a sua vida para mim, o controle da sua vida, e deixa que eu vou agir. Você precisa agir com confiança, porque se você agir dessa forma aqui, você vai ser feliz. Então para de depender dos outros, para de depender de coisas, dependa só de mim. Tenha um espírito pobre. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe por que Jesus está falando isso aqui? Porque a pessoa tranquila tem paz, ela tem confiança, ela não se abala facilmente. E ele continua falando aqui, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, tudo o que te fizerem, não vá contra, não responda da mesma forma, dê a outra face, confia, porque eu vou resolver. A justiça é minha, você é meu, e se tudo que você tem é meu, eu vou resolver para você. Faça o que é certo e confie, porque eu vou te honrar, porque a justiça é minha, e eu vou saciar essa fome e essa sede que você tem de justiça. Por mais que você se sinta injustiçado, Ele está no controle da sua vida. Jesus continua falando aqui: bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como está o nosso procedimento? E quando eu falo o nosso, é porque eu me incluo também. E essa palavra falou muito quando eu li isso aqui: os pacificadores. Por que felizes os pacificadores? Sabe o que Jesus está falando aqui? Você precisa levar paz aos outros ambientes. O que você tem levado? Como você tem procedido na sua casa? A sua casa tem sido um ambiente de paz, tem sido um ambiente de misericórdia, onde a minha paz tem reinado, onde você chega, você leva a paz, você tem levado a minha palavra, as pessoas se sentem bem ao seu lado. Porque se você for assim, você vai ser feliz, ainda vai ser chamado de meu filho. Para você ser chamado de filho de Deus, você precisa ser pacificador. E Jesus termina falando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que Jesus está falando aqui: seja firme nas suas decisões. Mantenha-se com convicção. Não volte atrás. Muitos têm tomado a decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas no primeiro abalo, na primeira tristeza, na primeira decepção, abandonam Jesus. E Jesus está falando aqui: você quer ser feliz? Mantenha-se firme nas suas decisões. E ele continua: vós sois o sal da terra. Por que ele está falando que nós temos que ser sal da terra? Porque sem sal a comida é sem graça, é sem sabor. E você precisa levar sabor à vida das outras pessoas. Vós sois a luz do mundo. Nós, como filhos de Deus, e para sermos felizes, nós precisamos levar essa luz às pessoas. O amor de Jesus a outras pessoas não é só para nós. Nós somos salvos para levar a salvação às outras pessoas. Está aqui, queridos, o código da felicidade. E o que fazer, pastor?
para viver uma vida plena e feliz. Tem que fazer nada. Como assim nada? Nada. Não precisa fazer nada para você ser feliz. Sabe por quê? Porque Ele já fez. E você perdeu uma grande chance de aplaudir o Senhor por isso. Com toda a força da tua alma. Aleluia. Aleluia. Mas você pode praticar 3 princípios. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Você vai aprender essa noite 3 princípios. Você não vai fazer nada. Você vai apenas praticar, a partir de hoje, 3 coisas na sua vida. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim, e eu quero que você leia isso, ou me escute, com bastante atenção. O primeiro princípio é amar a Deus. E olha só o que a palavra nos diz. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja, adoração. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Primeiro princípio, amar a Deus. Viver os princípios de Deus e ensinar esses princípios aos teus filhos. A sua casa precisa ser um lugar de Deus. Por que Deus fala? Para ensinar, falar na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Isso aqui, queridos, fala de presença. Porque quando você está andando pelo caminho, você está conversando, você está dialogando, você está ouvindo a pessoa que está do seu lado. Ou você recebe um conselho, ou você aconselha. Está aqui o princípio. Como eu falei no início, tem muita gente trocando conversa por digitação. E Deus está falando aqui, ó. O princípio para uma vida feliz é me amar e ser companheiro, é ter tempo, é guardar as minhas palavras ao deitar e a se levantar. E ao se levantar, porque a sua casa precisa ser um lugar de Deus. A sua casa precisa ser um lugar de oração, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam amadas, e ali existe o amor de Deus. Amém, queridos? Segundo princípio, continua, verso 10. Obedecer a Deus. Olha só o que Deus diz aqui. Moisés diz ao povo: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, tenha o cuidado de não te esquecer do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor, o teu Deus, e o servirás, e somente pelo seu nome jurarás. Querido, está aqui, ó. Frutos da obediência. Sabe o que esse texto está falando aqui? Você só precisa continuar a sua vida. Você só precisa confiar, porque não vai te faltar nada. Ele está falando aqui, você vai desfrutar de casa que você não construiu. Você vai beber e vai comer daquilo que você não plantou. Você vai desfrutar de coisas que os outros prepararam para você. Eu vou colocar pessoas para te servir. Sabe por quê? Porque você é o meu filho amado. Então é só você me obedecer e confiar, porque você vai ter uma vida plena e feliz.
O terceiro princípio, o terceiro e último princípio: seja fiel a Deus. Verso 14: não seguirás outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Sabia que Deus tem ciúme de você? Sabia que você é precioso para Deus? Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e os estatutos que ele te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bens, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá, e aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa, mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais, pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenou. Está aqui. A receita da felicidade. Mateus 5. Os princípios para se viver uma vida feliz e plena com Deus. Domingo passado, nós aprendemos sobre o tripé do amor com o nosso pastor. Tripé do amor: tempo, oração e dinheiro. E hoje nós aprendemos sobre o tripé da felicidade: amor, obediência e fidelidade. Se você viver tudo o que foi falado aqui, debaixo do Espírito Santo de Deus, eu espero que você tenha entendido e que você saia daqui praticando esses princípios, entendendo que você é único, que Deus te ama e que Deus tem coisas preciosas para você essa noite. Basta apenas você manter a sua confiança, aumentar o seu nível de expectativa, tirar toda ansiedade e preocupação do seu coração, entendendo que por mais que as circunstâncias tentem nos tirar dos propósitos, por mais que o inimigo queira abortar os planos do Senhor para a nossa vida, entenda que só vai depender de você. Dá um tapa na cara dele e fala: eu continuo, porque o meu rei venceu e eu vou vencer, para a honra e glória dele. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra? Queria que você fizesse a sua oração. Eu não sei como você tem vivido, como você chegou aqui essa noite. Se essa palavra falou forte ao seu coração, eu queria que você orasse a Deus nesse momento. Pedisse a Deus que te renove, que aumente as suas forças, que Ele possa te ensinar cada vez mais a prosseguir. Que você entenda que bom é amar a Deus, que bom é obedecer a Deus, que bom é ser fiel a Deus, porque grandes coisas, sinais e maravilhas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Curve aí a sua fronte, faça a sua oração. O pastor Tiago vai ministrar uma canção, acho que é a Lucélia. Enquanto ela ministra essa canção, ore ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos dele, coloque a sua família, coloque os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos.
tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Diga: Senhor, me prepara, me ajuda a prosseguir, me ajuda a cumprir o plano, me ajuda a cumprir o propósito, me ajuda a caminhar. Que momento nenhum eu olho para trás, mas que eu prossiga para o alvo, e o alvo é o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. A tua palavra nos diz que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, e que nós possamos caminhar cada vez mais nessa luz. Oh Pai, eu te louvo por essa noite tão preciosa, Deus, que o Senhor nos entregou, e eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, que o Senhor possa trazer paz e convicção ao coração de cada um deles. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Cante essa canção, queridos. Faça essa canção como uma declaração a Deus. Peça para Deus mudar seu coração, para que Deus entre e mude a sua vida. Oh Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. A minha oração essa noite, olha aqui para mim, é que você saia daqui entendendo que você é precioso, que você é preciosa para Deus, e que se o mundo existe, ele só existe porque você existe. Se você parar de existir, o mundo também vai parar de existir. E o mundo não merece ficar sem você. O mundo não merece ficar sem a sua presença. Porque você não foi feito para se perder. Você foi feito para amar. Você foi feito para ser amado. E Deus te ama. E Deus quer que você seja simplesmente feliz. Be happy. Seja feliz.